Bom, então aqui hoje para mostrar como se faz um gravador para componente PIC, gravador para PIC, que é este componentezinho aqui, o microcontrolador PIC 16F628A, que é o que vamos utilizar. Aqui os demais componentes, o resistor ali de 22K, o diodo Zener 5V1, o resistor de 10K, diodo comum 1N4004 ou 4006, um capacitor eletrolítico de 10 microfarads, e aqui só tem um, mas são dois resistores de 2K2. Ainda o cabo de rede que a gente está acostumado a ver, o cabo de internet, um conector DB9 para conectar na entrada serial do computador, e uma PCI, a placa de circuito impresso, para soldarmos os componentes. Então o cabo, como pode ver aqui, já está soldado no conector DB9, foi feita a solda, mas primeiramente é necessário descascar as pontas dos fios, para então poder fazer a soldagem. Há ainda também a possibilidade de utilizarmos, ao invés de só o conector, utilizarmos esse suporte para o conector aqui, que é bem mais prático, não vai causar tanto trabalho, não há perigo também de arrebentar, quem sabe, os fios. E há também, esqueci de comentar sobre o outro componente que será usado, que é um capacitor de 100 nanofarads, facilmente encontrado também. Bom, então aí dando continuidade, como fazer o gravador do PIC. Então essa segunda parte vou mostrar aí como faz para passar este esquemático para a placa de circuito impresso. Eu vou falar e depois mostrar como que fica. O esquemático é facilmente conseguido no site robotizando.com.br. Nós vamos utilizar um método meio diferente do comum, que é colocar o esquemático num papel de foto, coloca ele depois virado sobre a placa de circuito impresso, e então passamos o ferro durante alguns minutos, ferro de passar roupa normal, como qualquer pessoa tem em casa, e por alguns minutos, e depois retiramos, e vai estar na placa de circuito impresso então o diagrama esquemático do nosso gravador PIC. Bom, então aí a terceira etapa do processo de montagem do gravador, que era passar o diagrama esquemático para o PCI, foi feita. Aproximadamente em torno de 20 a 25 minutos tem que ficar passando o ferro nesse PCI. Então o diagrama esquemático, depois então desses 25 minutos, coloca-se em água corrente, não pode ser num potinho ou coisa parecida, tem que ser debaixo da água corrente, e fica-se tirando com o dedo, passando assim até sair o papel. Feito isso, está aí então o nosso diagrama esquemático no nosso PCI. Ficou mais ou menos, mas era esse que queria mostrar. Era o processo de passagem do diagrama esquemático, estava no papel de foto, para o PCI. Então é isso. Bom, então aqui para apresentar a quarta etapa do processo da montagem do gravador PIC.
aqui a placa, depois de feita o processo de passar o ferro com o desenho, com o papel da foto. E aqui a placa após a corrosão. Ela ficou preta ali, mas é só raspar que vai, em alguns pontos dá para perceber até o cobre, e no cobre é que é feita a soldagem dos componentes. Então o ácido utilizado é um percloreto de ferro. Ficou no ácido novo, em média 30 minutos é feita a corrosão tranquilamente. Então, após 30 minutos com ferro novinho, o ácido percloreto de ferro, fica prontinho para fazer a soldagem. Então, isso aí. Bom, então feito o processo de corrosão, agora após isso é feito o processo de furação. É feito com uma broca de 1 milímetro. Aqui não tem como demonstrar, até porque é um processo barulhento e até mais demorado, e eu não possuo também a broca e nem a instituição. Então depois de feita a furação, passamos para a soldagem. A soldagem da placa é um tanto bastante simples. A gente vai analisar aqui o diagrama esquemático e colocar no local correto o componente, então soldá-lo. No caso aqui eu peguei só um resistor para demonstrar, que é um componente que não tem polaridade. Então a gente vê aqui um resistor de 10K, ele está posicionado aqui, então ele está perto do pique. Então a gente colocaria ele neste local aqui, nessas duas ilhas, porém é do outro lado. Com a furação a gente iria saber que seria mais ou menos nesse ponto. Então estaria encaixado aqui o componente e tal. A gente pega o ferro de solda, aqui ele não está nem ligado, mas depois de bem quente, aproximadamente uns 5 minutos dele ligado, a gente aproxima a solda na trilha, e com o ferro de solda a gente vem e toca sobre o estanho. Feito isso, um componente ali localizado no furinho, a gente vai tirar a solda rapidamente para não correr risco de ficar a solda fria, e pronto, o componente vai estar soldado. Aí o cabo, então, para a confecção do cabo a gente vai utilizar um RJ45 UTP. Vamos utilizar apenas 5 fios dos 8 que ele possui. A gente teria que ter desencapado, desencapa ele e solda respectivamente. Aqui, por exemplo, no nosso esquema a gente vai utilizar o 3, o 4, o 5, o 7 e o 8. Então, por exemplo, aqui a gente vai lá na placa, olha, ela assim também. Então é o 3, 4, 5, 7 e 8. Então a gente vai colocar, por exemplo, fio azul no 5 e respectivamente lá no conector DB9 a gente vai colocar também no 5. Aqui já está soldado, né, no caso, mas é mais ou menos isso que tem que ser feito. Após isso, então, a gente pode colocar essa capinha aqui, uma capa protetora no cabo. Feito isso, está pronto o nosso gravador. Vou mostrar aqui como é que ficou o gravador. Após todo esse processo, está feito aqui o gravador com os componentes todos soldados. Aqui coloquei uma fita só para segurar melhor os fios. O conector com a capa protetora. Então esse aqui é um fio um pouco mais antigo, mas é o mesmo TP RJ45. Então é isso, pessoal, espero que seja bem válido o aprendizado de como montar o gravador PIC. Bom, então dando aqui procedimento à última etapa do processo do projeto do gravador PIC, que é a gravação em si. Aqui o programa que a gente vai utilizar para fazer a gravação, que é o WinPic.
Então é só abrir o programa, após ter colocado na porta serial o gravador, vai abrir essa janela aqui. Vai em File, aqui na primeira opção em Load, que é para carregar o programa. Aqui já abriu direto na pasta que eu coloquei, mas se tiver em outra pasta teria que procurar. Aqui eu gerei um arquivo de teste só para fazer a gravação. É um arquivo do tipo .x. Então abre o arquivo. Aqui vai estar a transformação do código para hexadecimal. Então depois é só clicar aqui nesse íconezinho vermelho, Program Device, que ele vai fazer a gravação. E aqui embaixo vai ficar aparecendo as mensagens: código de programa, verificando, programa, configurando o programa, verificando novamente, programa finalizado sem erros. Após essa mensagem, então é só fechar o WinPic, retirar o gravador da porta serial. Está feita a gravação no PIC, pronto para utilizar em seus projetos. É isso.